treinamento de pais, a gente vai precisar fazer isso, né? A gente vai precisar acolher esses pais, acolher as suas dores, acolher as suas inseguranças, acolher o sofrimento, acolher a dificuldade, né? Ensiná-los a como fazer, de que maneira fazer, como proporcionar práticas educativas que realmente resolvam os problemas, que tragam ali benefícios para a relação entre pais e filhos. E aí o primeiro passo é exatamente esse, né? Entender o que se espera, né, dessa criança, quais são as concepções que esses cuidadores têm, quais são os pensamentos a respeito da expectativa mesmo, né? O que eles acham que os filhos podem dar, como eles acham, o que eles esperam do comportamento de uma criança, porque muitas vezes essas expectativas não são realistas, né? São expectativas utópicas, né? Querer que uma criança pequena fique sentada o tempo todo quietinha é uma utopia, né? Pode acontecer? Pode, porque essa criança deve estar sendo construída, né, em regras muito intensas e vai trazer prejuízo em algum momento, ou essa criança tem um temperamento que possibilita isso, né? Mas o que é comum é que crianças pequenas estejam explorando o mundo, estejam entendendo que mundo é esse, buscando, né, tentando compreender qual pelos seus sentidos, né, que mundo é esse, o que ela pode conhecer daquilo. Então é muito comum que crianças pequenas queiram tocar em tudo, queiram encostar em tudo, queiram ver, pegar na mão, fazer igual, experimentar. Isso é super comum, né? E nós precisamos estar atentos a essas expectativas dos cuidadores para que não aconteça exatamente isso, né? Uma expectativa que não é possível ser alcançada ou que não faz parte do desenvolvimento infantil, que não faz parte, né, do que é devido para aquela idade. E aí é preciso entender também, né, se essas expectativas forem expectativas possíveis, né, realistas, não, isso é possível alcançar, é possível a gente ensinar isso para essa criança, é possível ela aprender esses comportamentos. A gente precisa entender que educação tem a ver com tempo e tem a ver com investimento, né? Eu quero contar uma história, né, aqui para vocês de uma experiência que eu tive na clínica infanto-juvenil, né, onde na verdade uma mãe, né, estava me relatando a respeito das suas interações. Gente, o ao vivo é isso. Meu bebê acordou e tá ouvindo a minha voz. Daqui a pouco ele aparece aqui para dar um oi pra gente. Então, dentro dessa realidade, né, da clínica, ela estava conversando comigo na recepção e disse para mim assim: Carla, eu sou arquiteta, né? Eu tenho 2 grandes projetos, esses projetos não podem dar errado. Aí eu falei, a senhora é arquiteta? Que legal, não sabia. Aí ela, não arquiteta de verdade, né? E aí ela foi me explicando sobre aquilo. Eu falei, mas como assim arquiteta? E ela me respondeu, na verdade, eu tenho 2 grandes projetos que são os meus filhos e esses projetos não podem dar errado. A mamãe já vai falar com você, meu amor. Então, esses 2 grandes projetos não podem dar errado, né? E esses 2 grandes projetos são os meus filhos. Então, o que for necessário ser feito para que alcance, né, esse sucesso nesses projetos, eu vou fazer. O que depender de mim para que esses projetos sejam bem-sucedidos, eu farei. Então, é exatamente essa visão que precisamos ter, né, da educação dos filhos, que são projetos e que projetos, né, projetos de construção, por exemplo, não podem dar errado, né? Eles precisam dar certo, eles precisam estar sustentáveis e dessa forma também nós precisamos olhar para a educação dos filhos, né? Como um investimento para a vida e que esse investimento precisa dar certo, né? Precisa realmente construir um projeto que seja sustentável. Então, a gente fala aí de cuidar de crianças para se tornarem adultos seguros, saudáveis, né? Bem desenvolvidos. E aí, a gente precisa entender algo que é muito importante, né? Sobre amor incondicional. Às vezes a gente escuta falar, né? Mamãe te ama muito, eu te amo incondicionalmente. Só que amar incondicionalmente não é um sentimento, né? Não é uma sensação de amor intenso. Porque entendo que a maternidade traz essa sensação de amor intenso, né? Um amor que constrange, inclusive, né? É um amor completamente diferente, né? Do que a gente pode vivenciar em outras relações. Então, assim, particularmente experimento esse amor e ele é realmente um sentimento muito forte. Entretanto, amor incondicional não é isso, né? Amor incondicional é quando a gente consegue separar a pessoa do comportamento, né? Amar incondicionalmente, né, é entender que eu preciso consequenciar os comportamentos,
mas eu não devo consequenciar necessariamente a pessoa, afetar quem ela é, né? Porque quando eu digo assim, você é bagunceiro, você faz tudo errado, você não faz nada direito, você sempre entorna tudo, você sempre bagunça tudo, você sempre me atrapalha. Eu não tô falando do comportamento, eu tô falando dessa pessoa, eu tô falando dessa criança. E quando eu afeto a pessoa, eu afeto a autoestima, eu afeto a visão sobre ela mesma, eu afeto vários aspectos, né, desse funcionamento infantil e que podem ser experiências que vão durar até a fase adulta e que vão permear muitos comportamentos e muitas experiências da fase adulta também. Então, quando a gente fala de amor incondicional, quando eu falo aqui de amor incondicional para vocês, não é deixar a criança fazer tudo que ela quer, não é deixar o adolescente fazer tudo que ele quer, mas é consequenciar o comportamento e não essa pessoa. Mas, Carla, como é que eu posso fazer isso? Consequenciar o comportamento e não a pessoa. Então, eu posso sim direcionar e dar regras a respeito do comportamento. Então, eu não gostei disso que você fez. Eu preciso que você preste mais atenção nesse comportamento. Eu preciso que você tenha atenção quando você vai fazer as coisas. Quando eu te peço para fazer algo, eu preciso que você preste atenção no que eu tô te dizendo. Então, não gostei dessa forma que você fez, não gostei desse gesto, não gostei dessa fala comigo, né? Então, quando a gente direciona exclusivamente o comportamento e consequencia ele, porque nós precisamos de consequências sim para desenvolver a nossa relação, né, com o mundo, com a vida, nós vamos precisar consequenciar sim, tá? E aí, dentro dessa relação, quanto mais amada essa criança se sente, melhor ela vai aceitar as regras, melhor ela vai desenvolver essa relação de amor e compaixão pelo outro, né? Porque uma criança privada das necessidades emocionais básicas, né, de se sentir amada, de se sentir pertencente, de se sentir importante, vai ter dificuldades de realmente expressar isso para o mundo, né? Vai ter dificuldade de agir dessa maneira também em relação a outras pessoas. Então, quanto mais amada ela se sente, quanto mais compreendida ela se sente, mais disponível ela vai estar também para fazer essas coisas, entende? E aí, muitas vezes, nós cuidadores queremos um comportamento da criança que nós não demonstramos, porque se tem algo, né, que a criança está muito sensível, é a nossa influência, né, comportamental, a forma como nós nos comportamos, a forma como agimos, a forma como direcionamos as nossas experiências. Então, tudo isso vai interferir, né, na forma como essa criança também vai se comportar, como também vai enfrentar e vivenciar as experiências do mundo, né? Então, essa sensação de amor, ela precisa acontecer, essa sensação de compreensão precisa acontecer. E o caminho para isso é amar incondicionalmente no sentido de consequenciar os comportamentos e não a pessoa, né? Então, a gente precisa ensinar, sim, regras, limites, mas a gente não precisa afetar quem o outro é. A gente precisa afetar os comportamentos deles. Porque, na verdade, o que nos afeta não é a pessoa, é a forma como ela se comporta. E é disso que nós precisamos, nesse ponto que nós precisamos trabalhar, é nesse ponto que nós precisamos intervir, né? E aí, quando a gente fala do comportamento infantil, né? Quando a gente fala do desenvolvimento infantil, a gente tem aí o temperamento e temos também, né, as experiências, porque o primeiro ambiente social que a criança vai ter é o ambiente familiar. Então, nós somos a primeira interação social dessa criança. E a forma como nós conduzimos essa primeira interação social vai ser a base, o modelo para como ela vai se relacionar em outras. Então, por exemplo, se no ambiente familiar nós não temos muita conversa, não fazemos contato visual, não temos trocas, né, afetivas, possivelmente essa criança vai ter dificuldade de fazer isso num ambiente externo também, né, em outros ambientes, como escola, como casa de amigos, né, como aulas coletivas, aulas extracurriculares, enfim, né, ela vai ter dificuldade de expressar esses mesmos comportamentos, entende? Porque ela está sendo direcionada para a relação social nesse primeiro ambiente que é o ambiente familiar. Então, a gente tem aí, né, vários fatores que afetam o comportamento de uma pessoa, né? No caso das crianças e adolescentes, nós temos aí a família, nós temos os amigos, temos a escola, temos o comportamento dos pais, temos a cultura, temos os professores. Então, problemas de comportamento, eles não estão associados a um único fator. Na verdade, são multifatores, né, que interferem no funcionamento
de uma criança, de um adolescente. E a gente vai precisar entender, né? Vamos precisar entender quais são esses fatores que estão afetando, quais são os estressores aí presentes, né? Que direcionam esse problema de comportamento, né? Que interferem num desenvolvimento saudável e adequado para essa criança e para esse adolescente. E aí, quando a gente fala de aprendizado, né? De ambientes de desenvolvimento aí, a gente tem 3 níveis aí de seleção comportamental, né? Que níveis são esses? O filogenético, né? Que são comportamentos naturais, né? Como o nosso temperamento, por exemplo. Então, é a nossa fisiologia, a nossa filogenia, né? Que é aquilo que já vem pronto, né? O nosso material realmente biológico, genético, enfim. A gente tem o ontogenético, né? Que é onde a gente aprende os comportamentos, são comportamentos aprendidos, né, direcionados, e a cultura, que são comportamentos aí aprendidos num ambiente social, numa questão grupal, cultural, né? Então, esses são 3 níveis de seleção de comportamento, né? A filogenia, a ontogenia e a cultura. Então, ontogenia são comportamentos aprendidos, né? A filogenia são comportamentos naturais, né, pré-determinados aí. Então, o exemplo disso são os nossos temperamentos, o nosso temperamento, né, que são coisas que já nascem conosco. Por exemplo, algumas emoções também, né, como o medo. Ninguém nos ensinou a sentir medo. Medo é filogenético, já vem como uma resposta de proteção do nosso corpo. Ontogenia é tudo que a gente aprende, né, dentro dessa experiência de vida, de interação, e cultura é aquilo que a gente aprende dentro de uma regra, né, de grupos ali culturais, enfim. Então, esses são 3 níveis que vão interferir, né, na nossa forma de se comportar, né, na modelação, na seleção dos nossos comportamentos. Então, como é que acontece isso, né? Como é que essa condição do comportamento acontece? Então, o comportamento tem 3 componentes importantes que nós precisamos aprender a identificar, porque essa identificação nos facilita a entender também por que está se comportando. A gente fala aí de análise funcional, né? Analisar funcionalmente, né? Fazer análise funcional é entender a função daquele comportamento. Por que se faz isso, né? Qual é a função? O que esse comportamento está querendo obter aí, né, de benefícios, o que esse comportamento, a qual objetivo esse comportamento está relacionado. E aí, esses 3 elementos são os eventos antecedentes, ou seja, o que está acontecendo, que contexto é esse, que ambiente é esse, será que tem alguma necessidade emocional aí que eu estou privado, será que tem alguma situação que favorece, né, aquela circunstância subsequente, que são os comportamentos, que é a resposta, né, do indivíduo, que pode ser o pensamento, a emoção ou a ação. Então, pensar e sentir também são formas de se comportar, né? E segundo a análise do comportamento, né, segundo Skinner, né, pensar e sentir estão sobre os mesmos efeitos, né, sobre as mesmas regras de um comportamento público. Então, os comportamentos privados, né, eles estão sobre as mesmas regras do comportamento público. Então, pensar e sentir também é se comportar. E também vão estar sobre essas regras, né, que regem o comportamento público aí, que é a nossa ação, tá? Então, entender que pensamento é esse, que ação é essa, que sentimento é esse, né, que esse evento anterior acaba produzindo. E, por último, né, quais são as consequências, né? O que tem aí no final disso? Será que o final, ele valoriza toda aquela cadeia comportamental? Será que não valoriza, né? Será que é reforço positivo, negativo? Será que é punição? O que é que acontece depois? O que acontece no final para que esse comportamento, ele permaneça ou não? E, em grande medida, né, todos os comportamentos que são valorizados, que recebem aí uma valorização, seja reforço positivo ou negativo, eles vão aumentar a frequência, né? O indivíduo vai aumentar a frequência daquele comportamento. Então, como é que funciona isso, né? Por exemplo, se eu tomo um remédio para passar a dor de cabeça, eu estou valorizando esse comportamento de tomar um remédio. Então, esse é reforço negativo, porque eu retiro algo que é aversivo, mas eu favoreço essa emissão. Então, é muito provável que outras vezes, em outros momentos, quando eu sentir dor de cabeça, eu vou lá e vou tomar um remédio novamente, né? Ou então eu pedir algo, né, chorando e receber. Também é uma condição de valorização, né, de reforço. Então, todas as vezes que nós fortalecemos o comportamento,
nós temos aí um aumento na frequência desse mesmo comportamento. E aí é que mora um grande detalhe, porque muitas vezes os cuidadores fazem isso sem perceber. Acidentalmente ou sem se dar conta, valorizam um comportamento inadequado, valorizam um comportamento indevido, né? Dando força, dando atenção a ele, e isso faz com que a criança ou esse adolescente entenda, né? Não de forma necessariamente consciente, né? Mas faz com que entenda que aquele comportamento funciona, né? Que dá certo, que resolve o problema dele, e a tendência é que ele vá aumentar essas experiências comportamentais, vai aumentar essa relação comportamental, né? A emissão desse comportamento. E aí, antes de falar até sobre esses erros acidentais, né, do comportamento, acho importante eu elucidar aqui para vocês, né, as formas de aprendizado, como a gente aprende, de que maneira a gente aprende, se desenvolve. Então, 3 formas importantes, né, de aprendizado. Por regras, né, então aquilo que as pessoas falam pra gente, aquilo que elas direcionam pra gente. Por modelos, né, que é a observação de comportamento e a reprodução desse mesmo comportamento. Então, a gente chama isso de modelação, né, que é olhar e modelar, se espelhar naquele comportamento e acabar reproduzindo ele mesmo. E isso não acontece só com as crianças, não, tá? Isso acontece com os indivíduos em geral, né, adolescentes, crianças, adultos, enfim, né? E as consequências, né? Que é quando a gente tem aí consequências sobre as nossas ações, a gente também aprende com ela, né? Então essas três formas de aprendizagem são formas importantes de compreendermos, porque isso vai nos auxiliar a direcionar o comportamento infanto-juvenil, tá? Como assim, Carla? Por exemplo, no caso das regras, né? Para uma regra ser bem estabelecida, para o aprendizado com regras acontecer, né? A gente precisa não só verbalizar, mas a gente precisa ter um concreto, ou seja, ações que sejam coerentes, congruentes às regras que vocês deram, né? A regra que nós damos. Então, se eu digo, olha, só vamos ganhar o doce depois que almoçar tudo, e a criança não almoça tudo e ganha o doce, essa regra não se estabelece. Por que não? Porque não houve congruência, né? Não houve aí um ambiente que realmente acontecesse de forma adequada aquilo que foi produzido verbalmente. Então, a condição até para que a gente construa isso, né, é dar regras que realmente sejam viáveis no sentido de organização e de funcionamento, né? Eu costumo até, nas minhas orientações a pais, até relatar isso, né? Se não sabe o que falar, se não tem certeza que vai conseguir condicionar, né, aquela regra, né, ir até o final com ela, então não diga nada, né? É melhor não dizer nada do que dizer um sim que eu não posso cumprir ou um não que eu também não consigo cumprir, né? Então, na dúvida, é melhor não fazer e se preparar para a experiência, porque a consistência também é algo importante na relação com os filhos, né? Na educação dos filhos, né? Então, a gente precisa da consistência, né, para construir comportamentos. Então, essas 3 maneiras aí são importantes. E aí, a gente precisa levar os cuidadores, né, os pais, a identificarem essas ações, a perceberem essas ações. Então, por exemplo, a gente pode pedir para que eles pensem um pouco, né, tentar lembrar, procurar aí experiências, né, para escrever ou sinalizar, né, esses comportamentos, né? O que os filhos têm de comportamentos adequados e o que os filhos têm de comportamentos inadequados. Porque, na verdade, quando nós recebemos os pais em terapia, as queixas são só do que há de errado com essa criança ou com esse adolescente, né? E não do que há de certo com eles. E aí, o primeiro caminho é a gente começar a identificar o que tem de adequado e o que tem aí acontecendo que não está adequado. Quando a gente faz essa tarefa junto com os pais, né, de pedir para que eles façam essa avaliação, busquem ali comportamentos, a gente já está treinando para uma experiência educacional eficaz, né? Que é a percepção completa, né, dessa criança, desse indivíduo, desse adolescente, e não focar exclusivamente naquilo que não está adequado, naquilo que não está dando certo. Porque nós não somos exclusivamente os nossos defeitos, né? Nós somos o conjunto daquilo que há de adequado e aquilo que ainda precisa melhorar. E muitas vezes esse olhar do que há de ruim, né, do que não tá bom, do que me incomoda, faz com que essa relação e faz com que o pensamento dos pais também em relação a essa criança seja muito negativista, pessimista. Então ele não tem jeito, não vai dar certo nunca, né? Eu já desisti, não tem mais o que fazer com essa criança, ele não aprende ou ele não obedece. E aí essas verbalizações muito
tudo ou nada, né, muito pessimista a respeito do desenvolvimento, faz com que os pais também não estejam dispostos a tentar, faz com que eles não estejam dispostos até a perceber, né, as potencialidades desse filho e trabalhar com esses comportamentos. Então, identificar os comportamentos é a base para a gente valorizar ou não essas questões, entende? Porque o que eu vejo muito na clínica é que muitos pais punem bastante, né, ou reclamam muito sobre o comportamento que não é adequado. Entretanto, os que estão acontecendo e são bons não estão recebendo valorização. E aí, olha que grande problema, né? Como a gente direcionar comportamentos que não estão recebendo valorização, que são bons, e só criticar os que não são adequados. Aí a gente tem uma questão que a gente vai precisar trabalhar com os pais também em terapia, né? E aí vamos lá, né? Como a gente causa acidentalmente os problemas? De que maneira a gente faz isso? São 4 erros muito comuns dentro dessa realidade, que é: os pais ou os responsáveis, eles não recompensam um bom comportamento, ou seja, eles não valorizam, né? Eles deixam passar o que há de certo, o que há de adequado nessa relação. Os pais acidentalmente castigam o bom comportamento. Como assim, Carla? Castiga o bom comportamento? A criança pede, né, ou conta a verdade sobre alguma situação e ela leva uma punição, fica de castigo, ou então ela pede de uma forma adequada e não recebe aquilo, né? Então, acidentalmente, eles acabam também, né, os cuidadores podem estar castigando aí um bom comportamento. Os pais acidentalmente recompensam o mau comportamento, que é na tentativa de se livrar daquele desconforto, né? Porque às vezes as crianças entram, né, numa intensidade de comportamento que são aversivos para os pais, então na função de se livrar daquilo, acabam cedendo, acabam liberando aquilo que a criança está demandando, e isso faz com que acidentalmente eles estejam aí recompensando esse mau comportamento. Ou os pais irresponsáveis, eles não castigam o mau comportamento, né? Eles não consequenciam, né? Eu nem gosto dessa palavra castigo. Eles não consequenciam os comportamentos inadequados, né? Um outro fator que é importante também quando a gente fala aí de consequenciação, né, e direcionamento de comportamentos é a constância, né? Um outro erro é os pais às vezes corrigirem, às vezes não, às vezes direcionarem, às vezes não, e a criança fica confusa, sem saber exatamente se aquilo ela pode fazer ou não, se aquilo é devido ou não, se ela pode ou deve se comportar daquele jeito. Então, a constância nos comportamentos também é algo que muitas vezes os cuidadores não conseguem fazer, né? E aí, quais são 3 regras básicas para a gente conseguir conduzir, né, a educação dos filhos de maneira adequada? Número 1, recompense o bom comportamento e de forma rápida e frequente. Por quê? Porque tá ali, né, logo assim que o comportamento acontece e ele vem com a consequência, né, ele vem com a consequência de reforço, de valorização, isso aumenta o valor daquele comportamento, né? Quando a gente leva algum tempo para sinalizar ou para valorizar, não tem a mesma intensidade, não tem o mesmo valor ali, né? Não tem a mesma relação, né, de valorização que teria se a gente fizesse isso no momento que acontece, né? Então, porque depois que passa, a criança já nem lembra mais o que foi, às vezes não consegue identificar em que momento foi. Então, a gente precisa fazer no momento em que acontece. Então, aconteceu um comportamento bom, teve um bom comportamento, a gente valoriza na hora, naquele momento, né, de forma instantânea ali. Segunda regra, não recompensar acidentalmente maus comportamentos. E aí é a história do sim, sim, não, não, né? Então, é sim. Então, se a gente disse sim, a gente precisa conduzir aquilo ali. Se a gente disse não, a gente precisa conduzir aquilo ali também. Entenda, diminuir a exigência é diferente de ceder, tá? Isso é uma outra situação que eu vou falar mais adiante. Por quê? Porque às vezes a criança não tem condição de atender aquele nosso pedido, não tem condição de atender aquela regra que a gente está dando. E aí, se a gente percebe que aquela criança não tem condição, aí sim nós precisamos reduzir ali a exigência para que ela tenha condição de cumprir, para que no final, né, ele cumpra os nossos direcionamentos, entende? Então, os cuidadores também precisam ser orientados a estarem sensíveis a essa situação de exigência, porque às vezes a gente quer algo da criança que a criança não pode dar, mas a gente já disse, né? Olha só, se você não guardar os brinquedos todos, não vai sair.
mas aquela criança tem condição de emitir aquele comportamento? Entenda, ter condição não é ter saúde física para isso, não. É ter repertório comportamental para. Né? Então, se essa criança começa com muitas birras, com um comportamento muito intenso, e você percebe que ela não está conseguindo vivenciar aquilo de uma forma boa, então diminui. Então, olha só, a mamãe vai te ajudar. Vamos fazer junto com você. Eu vou catar um, você cata outro. E aí a gente diminui, mas no final ele conseguiu seguir aos nossos comandos, aos nossos direcionamentos. E é isso que a gente precisa estar atento também para não recompensar acidentalmente esses maus comportamentos, né? Então, por exemplo, a criança falou gritando e eu dei atenção a ela, ou a criança chorou e eu olhei para ela, então parei tudo que eu estava fazendo. Esse é um exemplo, por exemplo, de recompensar maus comportamentos, né? Então, chorar e gritar não são formas, né, adequadas da gente construir coisas. É claro que a gente vai ter isso das crianças mesmo, tá? O choro é uma forma de pedido, é uma forma de expressar o que eles estão sentindo. E é natural que eles façam isso. O que nós precisamos ensiná-los é realmente como fazer diferente. Como construir comportamentos mais amadurecidos, né? Como construir comportamentos aí pela verbalização, pedir o que querem, pedir o que desejam, né? Então, dessa forma a gente vai conseguir. E consequenciar alguns comportamentos, né? Percebendo que aqueles comportamentos são inadequados, que nós já direcionamos, já demos regras e ainda assim esses comportamentos persistem, eles precisam ter uma consequência para que eles possam ser entendidos, para que possa gerar ali uma reflexão naquela criança, né? E não só uma reflexão, mas o próprio fato do ambiente interferir nesse comportamento, né? Interferir nessa relação comportamental. E aí a gente precisa falar de uma coisa que é pouco comum na nossa cultura, né? Que é elogiar. Quantos elogios a gente consegue dar e receber? Isso é algo pouco comum, né? Então a gente não está acostumado a elogiar as pessoas, a verbalizar sobre o que há de legal, de bom nos comportamentos. Então a gente precisa estar sensível a elogiar também os nossos filhos, né? Os cuidadores precisam estar sensíveis para isso, porque recompensas sociais, elas são muito importantes, né? Elas têm um valor muito grande, porque são recompensas naturais, né? E aí fortalecem exatamente essa questão da autoestima, de quem eu sou, fortalece a pessoa, né? E não necessariamente só o comportamento. Então a gente precisa elogiar quando as crianças ajudam em casa, quando elas têm comportamentos adequados, quando elas guardam os brinquedos, tem ali essa condição da organização acontecendo, né? Do auxiliar nas tarefas de casa. Quando essa criança for gentil, quando ela souber esperar, quando conseguir ouvir o não, quando se comportar bem em situações adversas. Então, nós precisamos também estar sensíveis a isso para recompensá-los nesse sentido, né, de valorização de elogios, porque essas recompensas sociais, elas têm um grande efeito sobre o nosso comportamento. E não só elogiar o desempenho, né? Não só elogiar o resultado final, né? O sucesso que ele fez bem, mas também elogiar o esforço, né? Elogiar aí o desenvolvimento daquela condição, porque nem sempre a criança vai conseguir completar aquele comportamento, mas o esforço dela, né? O fato dela estar envolvida em tentar alcançar aquele comportamento é algo que a gente precisa valorizar, né? Não somente o resultado final, mas valorizar sim, né, esse desempenho da criança esse esforço da criança ao longo desse processo, entende? E porque é muito comum que a gente venha dessa cultura também, que a gente valoriza o desempenho. Então você tirou 10, tá ótimo, né? Às vezes a criança nem se esforçou para aquilo, mas se ela tirou 10, mérito dela. E na verdade, a gente precisa elogiar o esforço também, né? A gente precisa valorizar o desenvolvimento dessa criança. Então, fazer isso faz com que os filhos, né, as crianças e os adolescentes cresçam e aumentem aí a persistência para as relações, né, para os comportamentos, para alcançar coisas que são difíceis para